Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Se a gente pegar um motor com escova, por exemplo, esse motor aqui, e a gente ligar ele na fonte com uma determinada polaridade, ele vai girar em um sentido. Se a gente inverter a polaridade, em geral, ele gira no sentido oposto, tá? Em geral, esse aqui eu sei que gira no sentido oposto e eu nunca vi um motor com escova de corrente contínua que não tenha essa propriedade. Eu fiz vários motores brushless já, tá? E se eu pegar um motor brushless e inverter a polaridade, ele não vai funcionar, tá? Aliás, é capaz até que dê curto na fonte. Por quê? Porque o sistema de controle dele usa semicondutores, tá? E a gente não pode simplesmente pegar um circuito com semicondutores e inverter a polaridade. Então, como é que a gente faz, por exemplo, para inverter o sentido de rotação do eixo motor brushless? Esse é o tema do vídeo de hoje. A gente vai fazer um motor brushless que vai ter uma entrada de sinal que a gente vai usar para escolher qual sentido que ele vai girar. Vamos começar. Então aqui estão duas peças que eu imprimi, tá? Esse projeto, eu vou deixar o arquivo STL na descrição para quem quiser repetir. São 4 peças no total, mas como 2 eu já tinha feito para fabricar esse motor aqui, que a gente fez recentemente, eu só imprimi as outras 2, tá? E a gente vai começar aqui fazendo que nem a gente vem fazendo nos outros motores, tá? Eu tenho aqui essas 2 peças, vou colocar aqui 3 LEDs infravermelhos e aqui 3 fototransistores, ou 3 fototransistores aqui, 3 LEDs infravermelhos aqui. Enquanto o soldador esquenta, para eu soldar os componentes, eu já vou colocar um rolamento aqui e outro aqui. Eu acabei quebrando essa peça aqui, ó, tentando encaixar o rolamento, então eu vou imprimir ela de novo. Mas aqui eu consegui encaixar sem quebrar, tá? E agora eu vou colocar 3 LEDs infravermelhos aqui. Coloquei os LEDs e aí eu vou ligar em série com esses LEDs 2 resistores 100 ohms, tá? Liguei aqui os 2 resistores, mas eu pretendo usar 5 volts para alimentar esse circuito. E eu tô vendo que com 5 volts a corrente está ficando muito baixa, tá? Então eu vou tirar esses 2 resistores aqui e vou botar um só. E com 5 volts, isso me dá 13 miliamperes, tá? Olha aí, ó. Os 3 LEDs estão acesos. Eu vou apagar a luz para ficar mais fácil de ver no vídeo. Aqui a parte de baixo está pronta. Então agora eu vou colocar aqui o eixo com o rotor. Essas 2 peças aqui do rotor são exatamente iguais às 2 peças do rotor do motor monofásico, que a gente fez recentemente, tá? Então eu vou colocar aqui, ó. E já vou prender aqui desse lado. Imprimir aqui de novo outra peça. Já consegui colocar o rolamento nela. E agora eu vou instalar os fototransistores aqui. Agora eu vou ligar o positivo em comum para todos eles. Agora a gente vai colocar essa peça aqui, tá? Mas tem 2 encaixes aqui nessa peça. Um vai entrar aqui e o outro vai entrar aqui. Mas eu não posso colocar de qualquer jeito. Por quê? Os LEDs infravermelhos têm que estar alinhados com os fototransistores, tá? Então, observa que aqui, ó, eu tenho alinhado com esse encaixe um LED infravermelho e eu tenho alinhado com esse encaixe um fototransistor. Então eu vou colocar assim. E aí eu prendo com uma porca aqui em cima. Eu estava colocando a porca e percebi que eu esqueci de um detalhe importante, ó. Eu tenho que colocar aqui um parafuso e aqui outro. Porque se eu não fizer isso, eu não vou conseguir depois colocar o parafuso, porque eu tenho que colocar por dentro. E sem os parafusos eu não consigo fixar o motor em lugar nenhum, tá? Então eu vou colocar um parafuso aqui e outro aqui. E aí, desse lado aqui, eu coloco uma porca em cada um.
Agora sim, eu posso colocar aqui. E agora eu vou fixar isso com uma porca aqui por cima. Pronto, fixei. Eu só mudei uma coisa, tá? Ao invés de apertar a porca contra o rolamento, eu coloquei uma trava aqui e outra trava aqui. Percebi que assim o eixo consegue girar de forma mais livre. Agora a gente vai fazer os indutores, tá? Como é que a gente vai fazer os indutores? Da mesma forma que a gente fez nos outros motores brushless. Ou seja, vou botar um indutor aqui. Então, eu giro ele nessa direção. E quando eu termino, vai sobrar um fio aqui. Vou girar esse indutor na mesma direção, olhando de lado, tá? E vai sobrar outro fio aqui. E aqui a mesma coisa, sobra outro fio aqui. Esses 3 fios vão ligados em comum. E eu vou ter outros 3 fios aqui para cima. E aí cada um vai no MOSFET. Eu vou mostrar depois o desenho do circuito para ficar mais fácil de entender, tá? Coloquei aqui os indutores. Agora eu vou fazer o seguinte, vou pegar o positivo dos fototransistores e ligar aqui no positivo desse sistema resistor de 100 ohms e os LEDs infravermelhos, tá? Agora é o seguinte, eu vou pegar 3 resistores de 1 mega ohm e vou colocar cada um em uma saída de um fototransistor, tá? E aí o outro terminal desses resistores vai em comum, tá? Para os 3. E esse terminal vai ligado no ground. Aí agora, ó, eu vou pegar esses 3 terminais aqui dos indutores, ó, e aí cada terminal desses eu vou ligar em um dreno de um MOSFET. Então eu já peguei aqui os 3 MOSFETs. É importante usar dissipador de calor aqui, porque a corrente aqui não vai ser baixa. Bom, a bateria do meu celular acabou, tá? Mas eu terminei aqui de colocar os MOSFETs. Então eu coloquei um indutor ligado em cada dreno e coloquei os sources em comum. Agora vamos fazer a parte do circuito de controle. Então, como é que a gente vai fazer esse circuito? Vamos olhar aqui para o funcionamento do circuito que a gente faz para controlar o motor brushless trifásico, tá? A ideia é basicamente essa. Eu tenho 3 MOSFETs. Cada MOSFET está com o dreno ligado em um indutor. O outro terminal desses indutores vai ser ligado em comum para os 3 e vem aqui na alimentação. E os sources são ligados em comum e vão no ground. Aí o gate ele é acionado por um fototransistor, tá? E o fototransistor recebe o sinal de um LED infravermelho. Eu vou representar isso assim, com o optoacoplador, tá bom? A gente geralmente coloca um resistor indo até o ground aqui, mas eu não vou colocar esse resistor aqui porque a ideia é só mostrar como o circuito funciona, tá? Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos dizer que esse fototransistor aqui, se eu ligar ele nesse MOSFET, o eixo vai girar e vai ficar travado numa determinada posição. Ou seja, ele vai ficar numa posição que esse fototransistor vai ficar recebendo luz do LED, tá? E com isso a saída vai ficar alta e vai manter esse indutor aqui acionado, que vai manter o eixo travado, tá? A mesma coisa aqui vale para esse conjunto, fototransistor e MOSFET, e a mesma coisa vale para esse, tá? Vamos pensar uma coisa. Se eu ligo o motor dessa forma, eu vou ter, no caso desse motor que eu estou fazendo com 3 indutores, eu vou ter 3 posições que o motor vai ficar com o eixo travado. Mas, se eu ligar dessa forma aqui, o que vai acontecer? Quando eu tiver com o caminho, né, para a luz aqui aberto, ele vai acionar esse MOSFET. Com isso vai ligar esse indutor e vai puxar o rotor. Só que aí quando o rotor vier para essa posição, vai abrir o caminho para essa luz aqui, que vai acionar esse MOSFET
que vai ligar esse indutor. Só que quando vier para essa posição, vai abrir o caminho para esse LED aqui, que vai acionar esse MOSFET, que vai acionar o indutor, que vai puxar o rotor de novo para a posição que abre o caminho para a luz passar aqui. Com isso o motor vai girar, tá? O que eu deveria fazer aqui para inverter o sentido de rotação desse motor? Olha só uma coisa. Vamos nomear aqui os MOSFETs, tá? Vamos chamar esse MOSFET de 1, esse aqui de 2 e esse aqui de 3. Tá? Dessa forma aqui, eles vão ligar nessa ordem. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tá bom? Mas, se ao invés de ligar assim, eu ligar assim, o que vai acontecer? Quando o caminho para a luz estiver aberto aqui, ele vai acionar esse indutor. Então ele estava no 1, ele vai para o 3. Aí vai abrir o espaço para essa luz passar. Então vai acionar esse. Então ele estava no 3, vai para o 2. Aí abre o espaço para esse LED, aciona esse e volta para o 1. Ou seja, ele vai girar no sentido contrário. 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai ligar das duas formas, só que a gente vai ter um sinal para selecionar qual das duas formas vai ser usada. Tá? Como que a gente vai fazer isso? A gente vai colocar portas lógicas. Vamos começar colocando ou em todas as entradas. Tá? E aí depois de colocar as portas lógicas ou, eu vou colocar as portas lógicas AND. Por que eu vou colocar essas portas lógicas? Porque eu vou ter uma entrada em comum para todas elas que vai dizer o seguinte: essa ligação, esse sentido de rotação é o sentido que a gente quer que o motor gire. Quando isso aqui estiver alto, ele vai considerar essa ligação que eu vou fazer agora. E aí cada saída vai em uma entrada de uma porta lógica OU, tá? E aí eu vou ligar aqui as saídas dos fototransistores na entrada que sobrou das portas lógicas AND, de forma que esse motor aqui, por exemplo, gire no sentido 1, 2, 3. Então, esse eu ligo aqui, esse eu ligo aqui e esse eu ligo aqui. Agora eu vou fazer quase a mesma coisa. O que eu vou mudar aqui? Eu vou ligar na saída que sobrar aqui dessas portas lógicas AND que eu estou ligando, as saídas dos fototransistores para o motor girar no sentido 3, 2, 1. E nesse caso, eu vou ter um inversor aqui, porque quando o motor não estiver girando numa direção, ele vai estar girando na outra direção. E qual a ligação que eu tenho que fazer aqui para isso acontecer? Esse fototransistor, ao invés de ligar no 2, ele vai ligar no 3. Esse aqui, ao invés de ligar no 3, ele vai ligar no 1. E esse vai ligar no 2. Tá? Então, em um caso, eu estou considerando essa ligação aqui, com essas portas lógicas AND aqui da esquerda, e no outro caso, eu estou considerando essa ligação aqui. Deixa eu dar uma organizada nesse circuito, porque ele está muito pequeno, aí fica difícil de entender ele só olhando assim, tá? Pronto, agora está mais fácil de entender, tá? Então, vamos olhar uma coisa aqui, ó. Eu vou tirar esses fototransistores daqui e vou colocar a entrada lógica, todos eles. Quer dizer, colocar a entrada lógica no lugar deles, tá? Olha só uma coisa. Acionei essa aqui, tá? Observa que acionou esse MOSFET. Então, o motor
ele vai para essa posição aqui 3, tá bom? Quando ele for a posição 3, o que vai acontecer? Essa aqui vai ser acionada. Observa que acionou esse motion agora. O motor agora vai para a posição 2. Quando ele for a posição 2, essa aqui vai ser acionada. Ele vai à posição 1. Então ele volta para cá. E aqui aciona 3 de novo e assim por diante. Observa que com essa entrada alta, ele está indo 3, 2, 1, 3, 2, 1. Tá? Agora vamos colocar a entrada baixa. Acionei aqui a primeira posição. Ele acionou esse indutor aqui, 2. Então agora ele vem para essa posição. Aqui ele acionou 3. Então agora ele vem para essa posição. Aqui ele acionou 1. Então ele volta para cá. Aqui acionou 2. E aqui acionou 3. Então, com essa entrada baixa, ele está indo 1, 2, 3, 1, 2, 3, tá? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar fototransistores, né? E, como eu disse, né? Geralmente a gente coloca os resistores, coloca algum resistor, né? Indo da saída do fototransistor até o ground. Eu não estava representando esses resistores para ficar mais fácil de visualizar aqui o funcionamento do circuito, né? Mas agora que eu já expliquei como o circuito funciona, eu vou colocar aqui esses resistores. Os resistores que a gente vai usar são resistores de 1 megaohm. E esses resistores são ligados aqui no ground. A entrada ela é comum para todos os fototransistores, tá? E os LEDs infravermelhos vão em série. Os 3 vão em série. E eles vão em série com um resistor de 100 ohms. E esse circuito vai ser alimentado com 6 volts. Como o MOSFET pode queimar, e quando o MOSFET queima, ele fecha um curto, né? Eu vou colocar um resistor de 1K aqui. Porque se ele fechar um curto aqui com algum terminal, ele não queima a porta lógica, tá? Porque isso aqui vai dar uma saída de 6 volts, vai fechar o curto aqui, por exemplo, com 0 volts, eu vou ter 6 mA, não vai queimar a porta lógica. Ou, se der uma saída de 0 volts, ele fechar curto com 6 volts, eu vou ter uma corrente também aqui de 6 mA, da mesma forma não vai estragar a porta lógica. Então, vamos montar agora o circuito de controle. Bom, o dispositivo está pronto. Agora vamos testar. Eu vou botar uma fita isolante aqui no eixo, para ficar mais fácil de ver no vídeo a direção que ele está girando, tá? Esse fio aqui, não dá para ver o circuito todo porque ficou muito grande, tá? Minha câmera não pega tudo. Mas esse fio aqui é o sinal que indica o sentido que o motor vai girar, tá? Então vamos começar com o sinal positivo. Olha aqui, ó.
Mesmo que eu tente girar para o outro lado, ó, ele não vai. Ele gira sempre para esse lado, tá? Agora vamos trocar aqui o sinal e vamos colocar uma tensão 0 no sinal. Ou seja, a entrada aqui vai ser baixa agora. Olha só, mesmo que eu tente tirar para cá, ó, ele não vai. Ele gira sempre na direção que eu defini, ó. Então, mais uma vez, ó. Coloquei aqui uma entrada alta. Vamos ligar. Agora eu vou colocar aqui uma entrada baixa. Vamos ligar. Então esse foi o vídeo. Se você tiver alguma sugestão de algum vídeo para eu fazer, deixe aí nos comentários. Eu também peço que você compartilhe esse vídeo. Muito obrigado pelo acesso. Até a próxima.